irmãos e minhas irmãs, vamos cerrar nossos olhos e dizer: Jesus, bom e amado Mestre, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu Santíssimo Nome para que possamos, nessa comunhão mental, nessa comunhão de irmãos interligados pelo amor e a caridade, que nossa irmã possa ser iluminada pelos seus amigos espirituais da Casa de Conselheiro, para que a mesma possa nos trazer os esclarecimentos necessários para que a luz se faça em cada um dos irmãos presentes e por todos aqueles que não puderam comparecer por algum motivo. Rogamos, ó Pai de infinita bondade e misericórdia, que traga para os nossos lares e para todos os necessitados esses amigos espirituais, para que, com o seu toque de amor e de bondade, possa levar ao coração de todos os irmãos a paz, o amor e a tua misericórdia. E como eterno pedinte que somos, rogamos, ó Mãe Santíssima, que nos envolva com seu manto de amor e de misericórdia, que esses fluidos benéficos possam iluminar o nosso planeta, principalmente aqueles governantes que se encontram em contrário a essa lei de amor, de auxílio e de caridade. E que possamos rogar também à equipe de conselheiro amigo que deposite em nossas águas o remédio necessário para cada um dos irmãos, aquele remédio necessário para o corpo e para o nosso espírito. E que assim possamos dizer: muito obrigado, Senhor, que possamos dar início à nossa reunião de estudo da noite de hoje nas pegadas do Mestre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, Ana Maria está com a palavra. Boa noite, irmão. Mais uma vez juntos, né? Para tentar estudar. Hoje, nas pegadas do Mestre, na 82, dignidade e orgulho. Falamos muito nisso, né? Dignidade, fulano não é digno, fulano é orgulhoso. Mas, na verdade, esse é um sentimento complicado. Ser digno, qualidade de ser digno. O que é ser digno? Ser digno, para mim, é ser merecedor, estar apto, poder praticar o bem. Mas tem gente que se acha digno fazendo o contrário. Então, essa palavra tem dois lados, né? Ninguém se acha indigno, todo mundo se acha digno, mas é complicado esse sentimento. E o orgulho? O orgulho é um sentimento pessoal, né? Que é brilho exagerado, altivez, soberba. É a pessoa que ama a si próprio demais. É orgulhoso de si, ele se acha que é o melhor, né? O melhor dos melhores. E é um sentimento complicado também, porque, às vezes, nós mesmos somos assim e não percebemos, né? Não percebemos. E é um sentimento difícil da gente também perceber. A gente tem que ser muito observador e, às vezes, ouvir o que as outras pessoas dizem. Poxa, fulano é orgulhoso, fala alguma coisa que dá para você perceber que esse sentimento está em você. Aí você tenta se modificar, né? Então, esse texto é sobre isso, né? Aí ele inicia assim, ó: se o teu irmão pecar contra ti, vai repreendê-lo entre ti e ele só. Se te ouvir, ganho terás teu irmão. Mas se não te ouvir, leva contigo uma ou duas pessoas, para que por boca de 2 ou 3 testemunhas toda a questão fique decidida. Se, apesar disso, ele recusar atender-te, dize-o à igreja. E se também recusar ouvir a igreja, considera-o como gentio. Aí diz evangelho. Aí eu peguei o seguinte, peguei esse trecho e fui pesquisar, né? E descobri que um pequeno trecho aqui existe no capítulo 10, no Evangelho, segundo o Espiritismo, bem-aventurados que são misericordiosos.
E ele diz que, se nós sozinhos, se alguém te ferir, te magoar, que você tente resolver com ele a situação. Só com ele, chame em particular, né, que tem gente que explana, fala alto e tudo, não. Chama a pessoa em particular e conversa com ele. Se por um acaso você não conseguir nada, não conseguir assim, resolver essa situação, você, então, age de outra maneira. Convida mais uma pessoa, duas, e a três tenta resolver a situação para, assim, dialogar mais, né, para que as outras pessoas tentem te auxiliar nessa situação, que às vezes é uma coisa que magoa, que aborrece, que até cria situações difíceis. Mas, se por um acaso continuar a questão, você não conseguir nada, aí ele diz aqui para você tentar levar à igreja. Isso eu acho difícil, levar à igreja, mas tem gente que chega até e consegue levar a mais pessoas, assim, ao conselho do padre, sei lá, de alguém, conversar com alguém mais experiente para ver. Mas se essa pessoa se recusar também a ouvir a igreja, considera o gentio. Aí eu me enganei, eu tropecei. Gentio? O que é gentio? Fui ver. É pessoa que professa outras religiões, o paganismo, ou o paganismo. Pessoas pagãos, né? Que não vai compreender, às vezes não compreende aquilo que você quer transmitir para ele, né? Então, aí eu continuei o estudo, quer ver? Eis aí quanto esforço manda o mestre se empregue no sentido de anular uma desinteligência qualquer, antes que ela assuma o caráter de inimizade, tornando-se em causa de separação. Porque muitos desses assuntos crescem em vez de diminuir, né? Vão aumentando cada vez mais. E mesmo com essas trazendo outras pessoas, ganham vulto e faz muito mal para todos que participam da situação. Então, Jesus Cristo já nos dizia, fazia muito esforço para que não se chegasse, as situações não chegassem a um ponto deste, né? Então, já no Pai Nosso, ele diz: perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendidos, ou perdoai os vossos inimigos, né? Nos mandamentos da lei de Deus, o primeiro logo diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por que assim? Amar ao próximo como a si mesmo, porque você não pode desejar para o seu próximo aquilo que você não quer para você. Então, você tem que tentar resolver as questões. Você não quer ficar inimigo de ninguém. A amizade é muito importante. Estar sempre bem com todas as pessoas à sua volta, ser boa pessoa, fazer o bem, ser benquisto. É tão bom que as pessoas gostem de você e você também goste de todos que estão à sua volta. E não faças aos outros tudo que não queres que te façam. Se eu não gosto de aborrecer ninguém, não gosto de ser aborrecida, não quero aborrecer ninguém. Se eu não quero ser destratada, também não quero destratar ninguém. Tudo que eu não quero para mim, eu não quero para as outras pessoas que estão à minha volta, são meus amigos. Eu considero a todos amigos, né? Aí vem. Muito vale aos olhos do Senhor, já no texto, né, a amizade de um irmão, para que nos aconselhe pôr em prática, em prol da sua conservação, em prol da conservação dessa amizade, todos os meios ao nosso alcance. Desmanchar dúvidas, alisar nugas é ninharias, bobagens, coisa pouca que se diz e se transforma numa confusão. Dissipar essas nuvens que comumente se apresentam no horizonte da vida fraternal ou de relação, entre os próprios irmãos em casa, os amigos, os parentes, antes que essas nuvens degenerem em tormenta procela. Procela é tempestade, né? Antes que uma gota d'água se transforme numa tempestade. É dever primacial de todo aquele que aspira a seguir as pegadas do Filho de Deus.
Quer dizer, para estar sempre seguindo as pegadas de Jesus, de Deus, a gente tem que estar com a consciência tranquila, em paz, porque essas coisas assim, as coisas mal resolvidas trazem para a pessoa muita preocupação, muita tristeza, aquilo fica na cabeça, não sai, não deixa a pessoa sossegar. E é tão bom o sossego, a paz de espírito, né? Infelizmente, porém, longe estão os homens de proceder como o mestre ensina. Quer dizer, às vezes as pessoas aumentam as coisas, ficam passando de uma para outra, e aquilo vai tomando um vulto muito grande, fazendo com que as pessoas sofram. Parece-nos que não haveria rusga que se não desfizesse, nuvem que se não dissipasse, uma vez posto em prática o conselho do Salvador. Os homens, como as nações, viveriam em paz. Imagine se todos os assuntos fossem resolvidos com o parlamento, com a palavra, com as opiniões tranquilas, em conversas, sem causar tanto dano, tanta discussão, tanta briga, né? Tudo seria resolvido em paz, né? Levando em consideração os conselhos que Jesus nos dá, amar ao próximo, não querer para os outros tudo aquilo que a gente não quer, e fazer o bem, ser bom para todos, não bom para um só, né? Que hoje em dia é assim, o que é bom para um é para ele só, ele não quer para os outros o bom, o bem. Se os bolsos dele estiver cheios dos outros, não importa se dos outros estiver vazio. E a coisa não funciona assim. Se na sua mesa tem comida, tem que ter comida na mesa do outro também. A gente tem que pensar nos outros, não tem que pensar só em nós, né? A terra não se embeberia mais de sangue, e o mundo deixaria de ser teatro de homicídios e guerra fratricidas, quer dizer, guerra entre irmãos. O mundo é cheio de guerras, países aí que só vivem se degladiando em guerras, às vezes por bobagem, por tão pouca coisa, não, por coisas que poderiam ser resolvidas com simples conversa séria e muito respeito, né, uns para os outros. Mas como se há de procurar o ofensor empregando assim tanto esforço, buscando tantos meios de reconciliação, se tal atitude aparece aos olhos humanos como um ato de covardia? Onde está, dizem a uma voz, a dignidade da vítima? Eu já ouvi, poxa, ficar se rebaixando para todo mundo, não sei o quê. Isso é errado. Não tem que pensar assim. Tem que pedir desculpa, sim, errou, tem que se desculpar. Fez uma coisa que não foi bem aceita, procura resolver para que aquilo seja transformado, né? O orgulho humano, essa parte do orgulho, né? Assim raciocina o orgulho humano. Sim, o orgulho, porque não é a virtude, mas as vis paixões que sempre se antepõem, qual pedra de tropeço no caminho que conduz o homem à realização dos seus gloriosos destinos. Quer dizer, não querem ceder em nada, tudo é o orgulho que manda. Não, eu não posso passar por isso, eu sou melhor, tem que estar sempre acima de tudo. Então, no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, no 4º parágrafo, ele nos diz assim, ó: o orgulho é o terrível adversário da humildade. Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres e aos mais humildes, porque os grandes da terra imaginaram que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que os pobres e os humildes, os simples. Consideram-se injustiçados quando Deus lhes retira os títulos e as riquezas, porque não é isso que conta para Deus, títulos e riquezas. Deus nos diz que são da mesma essência todos os espíritos, e formados da mesma massa, todos os corpos, e em nada lhes modificam seus títulos e seus nomes. Vão permanecer
contigo no túmulo seus nomes e seus títulos também, e em nada contribuirão para que gozeis da ventura dos eleitos. Pois na caridade e na humildade é que estão os verdadeiros títulos de nobreza, que é isso o que nós deveríamos procurar, né? Caridade, ajudar, fazer caridade, ser bom, ser honesto, todas as virtudes boas que a gente está cansado de conhecer e saber. Bem, aí continuando, isso a que os homens chamam dignidade e cuja... Peraí, acho que eu não terminei a frase de cima. Assim raciocina o orgulho humano. Sim, o orgulho, porque não é virtude, mas as paixões que sempre se antepõem, qual pedra de tropeço no caminho que conduz o homem à realização dos seus gloriosos destinos. Isso a que os homens chamam dignidade e cuja defesa espetaculosa transforma em duelos a pistola, a pena e a língua. É a explosão do orgulho, nada mais. A verdadeira dignidade requer defesa no interior e não no exterior. É dentro e não fora de nós que a dignidade reclama defesa. Ninguém pode atentar contra a nossa honra e contra nosso brio, senão nós mesmos. O homem não é digno nem indigno, bom nem mau, porque os demais o digam. O homem é digno e bom quando a dignidade e o apuro dos sentimentos constituem predicados de seu caráter. Ele será indigno e mau sempre que realmente existam máculas indeléveis em seu íntimo. Então, aqui na parte que fala que todas as coisas vão logo se transformando em brigas e em duelos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, no item 9, no segundo parágrafo, já nos diz que há crime no homicídio, em duelo. A vossa própria legislação reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. É um crime gravíssimo aos olhos de Deus. Enquanto na terra correr uma gota de sangue humano, vertida pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá sido implantado aqui, que é um reino de paz e de amor, que há de banir para sempre do vosso planeta a animosidade, a discórdia e a guerra. Então, meus irmãos, nada de levar à ponta de faca todas as coisas que é tão simples de resolver, se transforma em guerra, em confusão, em duelo, em briga. Às vezes, uma festa tão bonita, daqui a pouco um pequeno desentendimento acaba com aquela festa, transforma o ambiente numa confusão geral. Aqui onde eu moro é um lugar assim. Às vezes eles fazem festa na rua e daqui a pouco a festa se transforma numa confusão, sai até tiro. Então, quando começam essas festas, o que a gente faz? Se recolhe dentro de casa e não sai com medo. Quer dizer, coisas simples, né? Que podia ser resolvida, às vezes, com uma palavra, se transforma numa confusão. Então, num duelo, que eu considero isso um duelo, onde saem pessoas feridas e, às vezes, até mortes. Então, gente, enquanto houver isso na Terra, como o reino de Deus pode chegar? Depende de nós mudar tudo isso. Conversar com essas pessoas, transformar esses espíritos em pessoas melhores, que aceitem o irmão como ele é. Se a pessoa fala uma coisa, já tá ofendendo, já é ofensa, já não é mais uma conversa normal, já se transforma em briga, em guerra. Enquanto houver isso aqui, está escrito aqui, no Evangelho, que a Terra precisa se transformar, e nós precisamos também transformar os nossos corações, os nossos pensamentos em coisas boas. Ainda diz aqui, que a verdadeira dignidade requer defesa no interior e não no exterior. É nós que precisamos nos sentir honrados, honrosos, com brio,
tem que vir do nosso próprio coração a bondade, o amor, a fraternidade. Nós precisamos pensar nisso, tem que vir do nosso próprio pensamento, do nosso coração. Aí diz assim, ó, é do coração que vem a virtude como vício, o bem como o mal. É à luz da consciência que o homem se engrandece ou se avilta. Nesse recesso, nenhum elemento tem ação. Quer dizer, se o nosso coração está cheio de amor, de paz, e o nosso pensamento também, nós não temos condições de levar outro tipo de sentimento para os nossos irmãos, porque está brotando de nós isso, é em nós que isso reside, que mora em nós. Já aquele que tem o coração endurecido, o pensamento só leva para a negatividade, para coisas difíceis, coisas complicadas. Ele não pode levar outra coisa para as pessoas. Está sempre levando tudo para o lado errado. E é isso que tem que ser modificado, né? O homem que opõe, o texto já, né? O homem que opõe uma ofensa a outra, que fere ou mata por desforço, age sempre impelido pela tirania das paixões, jamais por princípio de legítima dignidade. Quer dizer, se ele pega e leva tudo para o lado da maldade, e se ele não age de acordo com o que manda a verdadeira dignidade, ele é um orgulhoso. Aqui, ó. Aquilo que defende é precisamente o que deveria deixar morrer em si, que é o orgulho. Tem que pensar em ser melhor, ajudar os outros, pensar no bem, tentar entender os irmãos, fazer o melhor que puder, né? Sim, a verdadeira dignidade é calma e serena, tem confiança em Deus e na sua justiça, é inacessível aos botes do inimigo. Aí vamos ver aqui. Bom, e diz ainda ali, ó, que no coração e na consciência ninguém tem ação, ninguém interfere, porque ninguém pode interferir no nosso coração e no nosso pensamento. É nós próprios quem temos o nosso coração voltado para o bem e o nosso pensamento também. Ninguém pode interferir nisso. Mas a gente pode, com palavras, com ações, com bons exemplos, tentar que as outras pessoas mudem, se modifiquem, né? Então, isso deve ser tentado, né? A verdadeira dignidade nos faz mostrar é calma, serena. Então, nós temos, e justamente a pessoa que tem essa calma, essa dignidade, essa serenidade e acredita em Deus, tem essa confiança na justiça de Deus, não teme. Também não procura lugares nem situações para essa confusão acontecer. Ela se torna inacessível aos botes do inimigo. O inimigo não os alcança. O mal não consegue atingir quem é do bem. Se você se torna melhor, nada consegue atingi-lo. É verdade, muitas vezes, nessas confusões, eu sempre tive saída, sempre tive jogo de cintura, que eu nem sei de onde vinha, palavras que acalmavam os ambientes e as pessoas. E eu agradecia a Deus por isso, que eu sentia que eu não estava sozinha, que alguém falava por mim, porque muita coisa eu mesma tenho dificuldade de transmitir, mas em certos momentos eu consigo transmitir e não sei como, mas resolvo algumas coisas só na palavra, graças a Deus. Pratiquemos, agora vem aqui, ó. É inacessível aos votos limites. Não pede defesa de fora, porque se sente defendida e amparada sobejamente na força do próprio caráter, do qual faz parte integrante. Quer dizer, essas coisas já fazem parte do caráter da pessoa, está dentro dela, está nela. Então, ela não precisa pedir auxílio de fora, mas dentro do seu próprio coração, do seu próprio pensamento, eleva a Deus, ao Criador, e consegue a sua proteção.
Deixemos, pois, que morra a míngua de defesa o nosso orgulho e pratiquemos a sublime doutrina de Jesus Cristo, com respeito a tudo que serve de causa de separação e de odiosidade. Quer dizer, a gente tem que seguir ao Cristo, né? Pratiquemos a sublime doutrina de Jesus com respeito. É o que eu falo sempre. Respeitar os outros, respeitar uns aos outros, respeitar o que os irmãos têm, o que nós temos também, praticar o bem, ser melhor a cada dia, tentar resolver as questões com calma, com paciência, perdoar as pessoas, ser melhores, ser mais benevolente, né? E tudo isso está contido no nosso Evangelho. No nosso Evangelho segundo o Espiritismo, tem tudo isso explicadinho. Perdoe, então. Quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos vossos próprios olhos e se põe fora do alcance dos dardos de seus inimigos. E a última frase, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Também é no Evangelho, no capítulo 9. Então, aqueles que trazem a paz, né, que conseguem pacificar, esses serão chamados filhos de Deus. São os que conseguem trazer a paz e o sossego para si mesmo e para as outras pessoas que estão à sua volta. Obrigada, Senhor, por estar mais uma vez aqui, junto com os meus irmãos, para fazer esse estudo, pedindo a Ti, Senhor, que sempre esteja conosco, que permaneça conosco e que nos faça compreender que perdoar é muito importante, amar é mais importante ainda, que todos estejam unidos pelo amor e a paz, que não nos separemos por coisas que não têm valor, por bobagens, por coisas que não, só nos fazem mal. Só o bem nos toque, o amor, a fé, a bondade, a caridade, e que possamos estar sempre unidos, todos no bem. Graças a Deus. Graças a Deus, Ana. Obrigada pelo seu estudo. Gosto muito do seu estudo, que você traz coisa muito prática, sabe, do dia a dia para a gente refletir. Eu acho isso muito bom. Se alguém quiser fazer alguma colocação. Eu queria falar uma coisa. Eu achei muito, muito interessante esse estudo da Ana, porque hoje eu estava lendo, acho que é a questão 919, não me lembro, que é Santo Agostinho falando sobre como a gente deve agir na hora de dormir, que eu acho que a pessoa vai se tornar digna o dia que todos nós conseguimos fazer isso que ele fala para a gente fazer. Na hora de deitar, pensar no passo a passo, no dia a dia, desde a hora que a gente acordou, todas as nossas ações, o que a gente deplora, o que a gente acha que é certo, o que é errado, para a gente poder se melhorar e a gente consegue transformar o nosso coração. Porque a gente ainda não se conhece, a gente é capaz de coisas que a gente pensa que não seria capaz de fazer e a gente acaba fazendo e se arrepende depois. Como a gente é capaz também de fazer grandes coisas e só não temos coragem e, às vezes, timidez, né, em tentar fazer. Muito bom, Ana. Suas palavras sempre são muito... Como a Valéria falou, você é muito objetivo. Muito objetivo. Eu leio muito o Evangelho, essas partes todas, tem muita coisa anotada, é que o tempo sempre é curto, e aí você não tem condições de trazer tudo. Mas acho que é importante essa questão, como a gente sempre coloca, a justiça, como você falou, a justiça de Deus. Muitas pessoas confundem justiça com vingança. Então, muitas vezes, até o tom que a pessoa fala, guarda a justiça divina, ou seja, ela está guardando alguma coisa que não é a justiça divina. Como pegar um gancho da Clara, né, os arrependidos, Clara, é que se salvarão, porque não adianta, né, eu colocar oferenda debaixo do alqueire se eu não me reconciliar com meus amigos ou com os meus inimigos. Então, conciliar com o amigo é mais fácil. O nosso desafio diário
é colocar em prática, a cada dia, um exercício, tudo isso, Ana, que você colocou para a gente, né? Que a dignidade, cada um, infelizmente ou felizmente, tem uma forma de pensar sobre isso. Tem pessoas que, como a Clara colocou, e a gente vê essa frase, né, nobre, conhece-te a ti mesmo, mas como é que é isso? Você falou, né, dando assim, alguém dando um retorno, mas se você não quer escutar, É né? verdade. Então também não vai adiantar muito. E não o importante é a gente poder fazer essa reflexão, porque as pessoas querem sempre assim, eu estou dando um toque, eu estou dando um toque. E assim, às vezes a pessoa também não está lá em condições de dar toque nenhum, ela que tem que ser tocada. Então tem toda uma relação aí que é bem desafiadora no nosso dia a dia, diante desse universo que nós vivenciamos hoje, está, né, nesse exercício. Por isso que é muito importante. Se nós não fizermos, né, claro, que seja à noite, que seja o dia, que seja à tarde, qualquer momento para a gente refletir sobre as nossas ações, errei, errei. Então, agora eu vou tentar acertar no outro dia, ou logo após esse equívoco que eu cometi. Mas sempre vai ser um desafio muito grande, Ana. Todas essas questões que, né, colocada como a humildade, né, dignidade, tudo isso. Que como é, o sacrifício mais agradável a Deus, lá naquele capítulo 10, diz que você tem, antes de fazer uma oferenda para Deus, tem que ver e pedir perdão seu depois chegar e colocar a sua oferenda, né? Seu sacrifício a Deus, que ele vai ser, você vai estar puro, limpo, coração tranquilo, você vai poder. Agora, você cheio de mágoa, cheio de tristeza, não perdoa ninguém, só vive ali naquela condição de pessoa que quer sempre que os outros façam sua vontade. É muito complicado isso. Então, até tudo fala bem sobre relacionamento, né, Ana? Teu estudo foi todo sobre relacionamento. Falar com Deus, pedindo a Deus melhoria, saúde, opção de coisa, se eu chego ali com o coração apertado, cheio de coisa errada, não gostando da pessoa, falando com o coração cheio de mágoa, cheio de... Não, mas, primeiramente o perdão e o respeito também, a gente tem que respeitar o outro também. A gente não pode achar que só nós somos os melhores, os bons, que só nós temos a última palavra. A última palavra não é só nossa, a gente tem que ver o que o irmão às vezes está passando, está com aquela revolta, às vezes, aquela condição difícil dele também, né? Tentar compreender, tentar ajudar, né? Ajudar. É complicado, o mundo é muito, eu acho muito complicado, mas eu acho também fácil quando a gente consegue observar e consegue atuar sutilmente, que também você não pode sair se intrometendo na vida alheia, que vamos dizer, poxa lá, que senhora enxerida, vai se meter na vida dos outros. Sim, tem que ser sutilmente, conversar, ir botando as coisas aos poucos, né? Tem que ter essa habilidade, tem que ter habilidade na comunicação interpessoal, mas isso poucos têm, Ana. Né? Tem pessoas, falei mesmo, então, né? Tem gente mais explosivos. É por isso que saem os problemas, os problemas continuam. Você não consegue chegar, você não consegue atingir o objetivo, que é pacificar.